Materiais e suas propriedades. Fogo. Distribuição Sinapse. Quanto tempo levará para o fogo neste sofá tornar-se incontrolável? Após 1 minuto apenas, o sofá já está em chamas. Dois minutos e uma espessa fumaça negra está enchendo a sala. Depois de 3 minutos, a fumaça se transforma em fogo. O calor é tão intenso que toda a sala pega fogo. Em menos de 5 minutos, toda a sala está em chamas. Não há chance de sobrevivência. Os bombeiros do Reino Unido atendem a mais de 500 mil de incêndios por ano. Alô, Corpo de Bombeiros? Minha casa está pegando fogo, não consigo apagar. Qual o seu endereço, querida? Nós já estamos indo para aí. Venham rápido. Um deles foi na casa de Julie Walker. Eu fui para a sala e decidi olhar de relance para ver o que estava acontecendo, onde estava o fogo. Fiquei totalmente chocada com a rapidez com que ele se espalhou. É inacreditável como o papel de parede e o carpete eram tão inflamáveis. Parecia que as chamas iam devorar tudo, tudo que estivesse em seu caminho. Aí eu senti pânico. O que mais me surpreendeu foi a intensidade do calor e da fumaça. E não as chamas, como eu pensava. Depois de escapar ilesos do incêndio, sinto que tivemos muita sorte por estarmos vivos. Infelizmente, nem todos têm a sorte de Julie. Mais de 15 mil pessoas ficam feridas e aproximadamente 500 morrem em incêndios domésticos por ano. A maioria das pessoas subestima a velocidade do fogo. Dadas as condições adequadas, ele pode se espalhar tão rápido quanto um atleta corre os 100 metros rasos. A compreensão do incêndio pode salvar vidas. Todo incêndio tem 3 ingredientes essenciais: combustível, oxigênio e calor. Eles formam o que é conhecido como o triângulo do fogo. Retire um deles e o triângulo fica incompleto. O incêndio acaba. O segredo para o combate ao incêndio é saber como remover um desses ingredientes-chave. Então, como o calor pode ser removido? A melhor maneira de esfriar o incêndio é usando água. Você pode ver como a água remove o calor usando uma bola de soprar. A bola é um combustível. Encha com ar e coloque uma fonte de calor perto dela. E ela explode imediatamente. Mas encha-a com água e nada acontece. Por que não explode? Para se extinguir um incêndio com sucesso, eliminando o calor, você precisa primeiro descobrir a origem do calor. Parece bastante simples, mas não é tão fácil como se pode pensar. Isto é o que os bombeiros encontram quando entram em um prédio incendiando: escuridão e fumaça.
A única maneira de ver o que se passa ao redor deles é ligar uma câmera com imagem térmica. Câmeras com imagens térmicas funcionam mostrando a fonte de calor em branco. A câmera rapidamente encontra o local do calor que eles procuravam. Um sofá queimando. Uma vez encontrado, o bombeiro com a câmera é o único que pode vê-lo claramente. Ele tem que ajudar a direcionar os companheiros para combatê-lo. O jato de água aparece preto. Você pode perceber o seu efeito de esfriar imediatamente. O sofá muda de uma imagem quente branca para uma fria e preta. E o fogo se apaga. Em lugares do mundo como o Canadá e a América, onde existem florestas densas, a remoção do calor com água é essencial. Os bombeiros derramam milhares de litros de água de aviões projetados especialmente para a missão de resfriar e apagar o combustível que está queimando abaixo. É uma gigantesca tarefa. Mas quando combater um fogo com água pode ser uma má ideia? Frigideiras e óleo quente são uma das principais causas de incêndios domésticos. Isto é o que acontece quando apenas um pouco de água é adicionado ao fogo. Assim que a água líquida toca o óleo quente, se transforma em vapor, expandindo-se 2000 vezes e carregando com ele o óleo queimado. É perigoso apagar o fogo na frigideira sozinho. A mensagem dos bombeiros é: saia, telefone para eles e mantenha-se do lado de fora. Então, como os bombeiros combatem incêndios de óleo como este? A maneira correta de apagar é usar um cobertor antifogo. O que está sendo removido desta vez? Calor? Combustível? Ou oxigênio? O cobertor corta o suprimento de oxigênio. Sem oxigênio, o fogo se apaga. Usando uma vela dentro de um recipiente com água, você pode ver o que acontece com uma chama quando o suprimento de oxigênio é limitado. A vela, ao queimar, utiliza o oxigênio disponível e depois apaga. A água toma o lugar do oxigênio. Assim, a vela sobe. Não pode subir mais porque somente 1/5 do ar é oxigênio. O resto é principalmente nitrogênio. Em alguns incêndios, a remoção do oxigênio é a aproximação mais segura. Em grandes incêndios de óleo, usa-se espuma. A espuma flutua sobre o óleo, cobrindo-o como um cobertor. Assim, o oxigênio não pode atravessá-lo. Pelo risco de um choque elétrico, os incêndios elétricos nunca são combatidos com água. Usa-se o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás denso que cobre o fogo, mais uma vez impedindo o oxigênio de passar. Mas com tanto oxigênio disponível no ar, é muito difícil limitá-lo. Mesmo quando os bombeiros acham que o fogo já acabou,
Um pouco de oxigênio fresco recomeça tudo de novo. Veja o que acontece quando a porta desta casa é aberta. Para combater o incêndio, geralmente remove-se o calor ou o oxigênio. Isso porque é muito difícil retirar o combustível. Mas em incêndios florestais, a remoção do combustível torna-se essencial para impedir o fogo de se espalhar. Cortam-se árvores vizinhas para construir barreiras contra o fogo. Desse modo, retira-se mais suprimento de combustível. Portanto, somente através da compreensão do triângulo do fogo é que o incêndio pode ser controlado. O fogo também pode ser útil. Com o controle cuidadoso destes 3 ingredientes, ele pode ser uma ferramenta importante. Okay, diver comes check. Surface diver, come check, let it clear, honey. Mergulhadores são capazes de usar o fogo para cortar grossas chapas de metal. É um processo muito técnico e muito controlado. Esta vara de aço oca, na verdade, é o combustível. Can we just do an oxygen pressure test, please? Roger that. O oxigênio provém diretamente de um tanque para o interior oco da vareta de combustível. Ready to make it hot when you are. Roger that. Ready to make it hot. Uma chave elétrica gera uma fagulha que produzirá calor. O calor gerado pelo fogo é tão grande que mesmo a chama estando cercada de água, não se apaga. A haste de aço está queimando. É tão quente que pode cortar o metal de vários centímetros de espessura. Okay, making it cold, power off. Got it cut it off. Roger that. É um trabalho perigoso e é necessário muito treinamento para se conseguir o exato equilíbrio do combustível, oxigênio e calor. Os carros também usam o fogo. De novo, as quantidades de combustível, oxigênio e calor têm que ser cuidadosamente controladas. Isso acontece dentro dos cilindros do motor. Enquanto o pistão se move para baixo, entra uma mistura de combustível e ar. O pistão sobe e uma centelha faz o combustível queimar explosivamente. Os gases da exaustão são forçados para fora. A energia liberada por uma série de pequenas explosões faz o pistão subir e descer, movimentando o carro. A gasolina é o combustível mais usado nos carros, mas também é altamente inflamável. A gasolina se incendeia facilmente. Olhe de novo e você verá que o líquido se incendeia mesmo antes do fósforo tocá-lo. O que estará de fato incendiando? A gasolina é feita de pequenas partículas. Em temperatura ambiente, algumas dessas partículas têm energia suficiente para escapar, vaporizando-se. A gasolina se evapora facilmente. Se olhar uma vasilha com gasolina na sombra,
você poderá ver a quantidade de vapor escapando. É este vapor invisível que pega fogo e queima. Não é o combustível líquido. Por que é mais difícil para certas coisas pegarem fogo? Isto é o diesel. Por que não se incendeia logo? Enquanto a gasolina queima, uma reação química está acontecendo. A gasolina se combina com o oxigênio para produzir novos componentes. Um bom modo de se descobrir exatamente quais são esses componentes é levar o carro para um teste de exaustão. O líquido que às vezes você vê pingando do cano de descarga é água. A gasolina contém hidrogênio. Quando ele reage com oxigênio, produz água. Um investigador especial dá uma leitura dos outros produtos. A gasolina também contém carbono. Quando este reage com o oxigênio, forma o monóxido de carbono. Mas o monóxido de carbono é venenoso, portanto, é importante que no escapamento dos carros a quantidade esteja o mais próximo possível de zero. Neste carro velho, você pode ver que a leitura do monóxido de carbono está em torno de 4, maior do que deveria. Quando o carbono da gasolina reage mais intensamente com oxigênio, forma-se dióxido de carbono. A leitura de dióxido de carbono nesse carro é mais ou menos 12. Como será a comparação com um carro muito mais novo? O nível de monóxido de carbono é muito mais baixo, próximo de zero. O nível de dióxido de carbono é mais alto, mais de 15. Isso é porque carros mais novos possuem catalisadores. Eles asseguram que todo o monóxido de carbono seja convertido em dióxido de carbono. Ambos os carros, velhos e novos, estão poluindo o meio ambiente. Os carros mais velhos podem emitir fumaças mais venenosas, mas a produção de mais dióxido de carbono não é necessariamente a solução. O dióxido de carbono é um importante contribuinte para o efeito estufa. Se não movimentarmos nossos carros queimando combustível, de onde poderemos tirar energia?